Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, versos 32 a 45, que diz assim as Santas Escrituras: Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomando de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e maltratá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que queres que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que pode beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado? Quanto a sentar na minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oremos. Deus e Pai, em Tua presença, estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite aqui no culto solene da Tua igreja. Ó Deus, que a Tua palavra encha nossos corações e compreendamos, ó Deus, o que Tu quer para nós. Ilumina nossas mentes e nossos corações, não só dos irmãos aqui no templo, mas os que estão nos nossos canais, do Rumo ao Sertão, no YouTube e também no Facebook. Pai querido, utiliza-nos nesta noite para podermos expor a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar nesta noite sobre esse texto maravilhoso. E preste bem atenção. Olha como o texto é interessante. O Senhor Jesus já estava no final da sua jornada terrena. Ele ia com os seus 12 apóstolos para Jerusalém e ele ia conversando com eles, algumas coisas que iriam acontecer para eles ficarem por dentro. E ele disse, olha, reuniu em conjunto e disse: está chegando o meu ministério aqui. Eu vou ser entregue às autoridades e eles vão me condenar,
vão me matar e eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas ali ele também disse algumas coisas, né, importantes para aqueles discípulos sobre o reino que ele iria reinar na glória de Deus. E 2 dos 12 chamou ele e disse: Senhor, queremos falar em particular. E é o que nós vamos tratar aqui nesse texto sagrado para compreendermos a lição que Deus quer nos dar. Então eu escolhi 3 versos. O primeiro é o de número 33, o segundo de número 37 e o terceiro de número 40. No de número 33, eu escolhi das Escrituras Sagradas a frase: Filho do homem será entregue. Aqui ele está dizendo a eles na caminhada: olha, o Filho do homem, por que está dizendo Filho do homem? Porque enquanto ele tivesse encarnado na terra, ele era Filho do homem. Ele era um misto entre homem encarnado da concepção da mulher e era, né, e era também o Filho do homem, o Filho de Deus, que era concebido do Divino Espírito Santo. Ele era um misto de humano e espiritual. E aqui, amados, o Senhor Jesus falou algumas vezes, nesse mesmo livro de Marcos, nas 3 ocasiões, ele falou sobre ele ser entregue para as autoridades de Jerusalém, amados, e aquilo deixava os discípulos surpresos, agitados, amados, né? E ele dizia que o Filho do Homem veio ao mundo para resgatar o homem pecador, para salvá-lo, para tirá-lo do pecado que o condena ao inferno e à morte eterna. Então ele veio com essa finalidade, amados, não só para os judeus da sua terra, onde ele nasceu, judeu, mas também para todos que eram de todas as nações, chamados de gentios. Então ele veio para todos. Ele não veio para uma classe. Vamos ver isso mais na frente. O segundo versículo é o 37, né? Aí os 2 filhos de Zebedeu, que eram primos de Jesus. Olha aí, primos de Jesus. Era Tiago, mais velho, e João, mais novo. E eles disseram: Jesus, o senhor falando aí que vai chegar o seu reino e tudo, vem aqui de lado. Olha, quando o Senhor assumiu o reino, eles pensavam que o reino era material, era expulsar os romanos, era a derrubada do sinédrio, dos judeus, e assumir o governo de Israel. Então, quando o Senhor assumir, bota um à tua direita e outro à tua esquerda. Né? Foi o que eles pediram ao Senhor Jesus, né? Naquela oportunidade, amados. Né? E eles pediram e Jesus ouviu eles atenciosamente, né? Ouviu atenciosamente. E a gente vai ver a resposta que o Senhor Jesus deu a eles daqui a pouco, tá? Bem, no verso de número 40, eu escolhi a frase do versículo: não me compete concedê-lo. Porque eles pediram o seguinte: olha, Senhor, bota nós 2 aqui, Tiago à tua direita e eu à tua esquerda, né? Então eles queriam, né, isso de Jesus. Não é assim dos homens, né? A gente apoia, os homens apoiam um candidato a governador, a prefeito, a presidente, né? Aí vai logo exigir: eu quero isso, eu quero ministério não sei de quê, eu quero isso, aquilo, outro. Isso é do homem, né? Tá certo? O Senhor Jesus, amados, disse algo muito interessante para eles, né? Primeiro ele disse: o que vocês estão pedindo? Eu queria dizer para vocês, preste bem atenção, né? Há um preço muito grande para colocar um à direita e outro à esquerda, e nós vamos ver isso mais na frente. Então vamos começar com o nosso sermão. O verso de número 33, amados, o verso de número 33, que diz: Filho do homem será entregue. Olha, meus irmãos, como eu já falei, em várias ocasiões, o Senhor Jesus, no último ano do ministério dele, na terra,
ele vinha dizendo aos seus discípulos: olha, se preparem, não é? Está chegando, né, a minha missão. E ele, então, meus irmãos, preparava eles, não é? Preparava eles, amados, que eles seriam entregues às autoridades, não é? E aí ele, caminhando com eles, amados, ele ia conversando com eles, amados, e os discípulos chamou, amados, a atenção dos outros discípulos. Lembra que era 12? 2 no meio do caminho, os primos de Jesus, Tiago e João, que era filho de Zebedeu e filho de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Aqueles 10 viram ele curruchiando Jesus e ficaram chateados, ficaram indignados com os 2, porque era um grupo de 12, não tinha que estar separando nada ali, não é? Os discípulos amados mostraram, queridos irmãos, a diferença que aqueles 2 estavam ali fazendo, chamar Jesus em particular, amados, né? E fazer um pedido pessoal para eles, né? Meus irmãos, era um interesse pessoal humano. Quando o Senhor foi reinar aqui em Israel, eles estavam por fora. Parece que eles não viram as mensagens durante mais 2 anos que passaram, do que Jesus falava para eles. É como hoje na igreja, quando as pessoas vêm para a igreja, mas não entendem, não ouvem a palavra, não é? Entendeu? Em segundo lugar, amados, em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos ver aqui um à sua direita e outro à sua esquerda. Presta atenção, amados. Esses 2 discípulos do Senhor Jesus, amados, eles não tinham a mínima ideia do que seria o que Jesus ia passar. Quando ele disse que ia ser entregue às autoridades, e ele foi dizendo: eles vão me condenar à morte, e eu vou ressuscitar, não é, ao 3º dia, amados. Não era o governo de Israel que Jesus estava pensando em assumir. Ele veio cumprir, durante a sua vinda aqui, nos 33 anos dele, a missão de resgatar o perdido pecador, que em Adão, né, eles pecaram, caíram no pecado da condenação da morte eterna, mas para eles se recuperar, tinha que crer no Messias que vinha, e ali o Messias estava com eles, e eles precisavam crer nele, e ouvir o que ele estava falando, e entender o que ele estava dizendo, para não fazer perguntas bobas e não criar dificuldades no ministério. Meus irmãos, preste bem atenção, amados. Jesus reuniu com eles, amados, à parte, né, como nós já falamos, e eles fizeram o pedido deles. Põe aí, ó, no seu governo, o senhor põe aí, quando for reinar em Israel, né, Tiago é o mais velho, seu chefe de gabinete, e eu não faço questão de ficar com o ministro da Fazenda, né, do dinheiro, né? São pretensões humanas que acontecem, mas não era esse reino de Israel que Jesus Cristo vinha, amados, para derrubar ninguém. Olha, meus irmãos, olha, meus amados irmãos, né? A importância, meus queridos, do que diz a palavra de Deus. O desejo daqueles 2 irmãos, que eram primos de Jesus Cristo, meus amados, que queriam ter interesses materiais, humanos. Jesus deu uma lição para eles. Nós vamos ver aqui, olha, os demais discípulos caíram em cima deles, não é? E enciumados talvez também, porque achou que Jesus ia prometer alguma coisa no governo dele, e também eles também entendiam a mesma coisa dos outros 2. Por isso que eles ficaram enciumados. Porque Jesus pregou tantas vezes o que era o reino de Deus, qual era o reino eterno, qual era a missão dele. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido.
E ele disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e recebe a glória de Deus. Livro de João 5:24. Meus amados, os demais discípulos ficaram chocados, né? Chocados. Eles protestaram contra aqueles dois. Faça isso não, rapaz, né? Nós somos um grupo coeso, né? Você está com Jesus, nós também estamos com Jesus Cristo. O verso 41 diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e com João. Essas confusões são coisas que acontecem, amados. E ali foi porque eles não compreenderam qual era o reino que Jesus estava se referindo. Não era o reino terreno, era o reino glorioso. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o verso 40, ele responde aos seus 2 discípulos: não compete a mim concedê-lo. Olha, Tiago e João, olha, reuniu os 12. E aí falou algumas coisas muito interessantes. Meus irmãos, Jesus, percebendo que os seus discípulos amados estavam discutindo entre eles sem necessidade. Era um momento difícil, um momento que Jesus ia para Jerusalém, ia ser entregue, ia ser morto pelo Sinédrio, pelos judeus, né? Então, eles parece que não tinham entendido as mensagens de Jesus Cristo, amado, quando ele falava, né? Como hoje, amado, nós pregamos, Jesus vai voltar, entra no ouvido, sai no outro, o povo não dá bola, mas Naldinho não dá bola. As pessoas querem saber quanto foi o resultado de ontem do jogo, né? Não, eu quero saber aí quanto foi, não pude ir, né? Quer ver o resultado de coisas banais do mundo, mas não querem ouvir a palavra de Deus e esperar a volta de Jesus, amados, né? Jesus Cristo, amados, deu uma dura, primeiro naqueles 2, né? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não sabe, amado? E ele disse assim, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Ele não sabia. Aí no verso 39 diz assim, olha, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo como eu vou ser batizado, né? E sabe o que era? Isso aqui significava o seguinte, né? Vocês beberão do cálice, o cálice era a morte. Vocês querem morrer? Eu vou morrer. Vocês querem ir comigo para morrer? Não é? Entendeu? Vocês querem ser batizados como eu vou ser batizado, onde eu vou ser crucificado na cruz do Calvário? Ele não adiantou isso, mas ele disse alegoricamente, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, que é a morte, vocês vão ser ali batizados como eu vou ser batizado, não é, meus irmãos? Olha, mas ele disse, quando Jesus disse, eles nem entenderam. Jesus disse aos 2, tá bom o pedido de vocês, né? Mas deixa eu dizer para vocês querem beber do cálice que eu vou beber? Vocês querem, né, ser batizados com o batismo que eu vou receber? Aí ele disse, eu quero, mas ele não estava entendendo. Jesus não ia nem dizer para ele que era a morte, que era a crucificação, para que eles, quando visse tudo, dissessem, eu me enganei, né? Amados, os 2 irmãos provocaram os 10. Não foi brincadeira, os 10 ficaram chateados, né? Ficaram, amados, revoltados, foram provocados por aqueles 2. E aí eles viram tudo que estava acontecendo, eles pegaram Jesus de lado, né? E tentou falar. E cada um contou a sua história, amados, sobre o mundo. Meus irmãos, Jesus contou uma história para eles. Está aí no texto que nós lemos. Os governos dominam as suas autoridades, mas em meu reino é diferente. Quem quiser ser grande, né, coloque a serviço de todos.
Quem quiser ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. Na igreja, no governo da igreja, na vida espiritual, no céu, nós vamos ser tudo iguais. Vai ser uma coisa fantástica, maravilhosa. A unidade. E aqui na Terra nós temos que aprender, amados, né? Concluindo, meus irmãos, Jesus Cristo sabia que o seu tempo estava se esgotando, meus irmãos, né? Estava chegando ao fim. E ali ele procurou deixar seus discípulos bem informados de tudo que ia acontecer, né? Amados, o desejo humano é sempre o desejo, como tiveram esses discípulos, de procurar levar vantagem em tudo aqui na Terra, né? Querer alcançar, amado, as coisas na frente dos outros. Mas no céu é diferente. Mas na vida espiritual, na igreja, amado, nós já treinamos isso. Nós devemos servir uns aos outros, amado. Quando ele diz, não compete a mim dizer quem vai ficar à minha esquerda ou à minha direita, Jesus Cristo, como filho do homem, amado, ele tinha a missão e ele veio como descendente prometido a Adão e Eva. Ele veio, amados, né, para salvar o homem que foi condenado à morte, que precisava crer no descendente que vinha. É muito importante, meus amados. Queridos, nós precisamos aprender a ser enviados de Deus, a ser discípulos do Senhor. A gente precisa aprender a entregar um folheto, a falar para alguém de Jesus, porque isso é uma atividade espiritual, é uma missão que Deus dá a mim e a você. Que Deus, amados, nos ajude a compreendermos a sua mensagem, a sua palavra para o nosso coração, meus irmãos, não é? Eu quero encerrar com a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, conciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, e rogamos, pois, da parte de Jesus Cristo, que vos reconcilieis. Nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de adoração ao Deus que é o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe. Amém.